Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no seu canal AgroMais. Eu sou Daniela Ramalho e nosso assunto de hoje é o melhoramento genético do gado e a produção de leite em Buritirana, no interior do Maranhão. O Brasil já foi um dos maiores importadores de leite do mundo, mas com muito trabalho e investimento em ciência e tecnologia, criadores de vários estados conseguiram fazer com que o país se tornasse um dos 5 maiores produtores mundiais de leite. Segundo dados da Embrapa Leite, somos capazes de produzir hoje quase 35 bilhões de litros por ano. É muita coisa, né? E quase metade da produção nacional leiteira vem da agricultura familiar. Em Buritirana, uma família tem apostado no melhoramento genético e está investindo cada vez mais na produção e comercialização de leites e derivados. Em parceria com o Sebrae, esses produtores receberam diversas informações e hoje podem viver do trabalho no campo. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso por Skype com a analista em agronegócio do Sebrae Nacional, Cláudia Stelling. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Oi, Daniela. Obrigada, um prazer estar aqui novamente. E também por Skype vamos falar com a gerente do Sebrae em Imperatriz, no Maranhão, Márcia Martins. Oi, Márcia, obrigada. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada. Muito bem, mas antes da nossa conversa com nossas convidadas, vamos mostrar que transformar um ambiente de férias ou de passeio em uma verdadeira empresa produtora de leite, queijos e doces artesanais foi o que a Allen e o Joaquim fizeram na fazenda Cocalim, em Buritirana, a mais de 700 quilômetros da capital São Luís. Com os cursos e programas de capacitação do Sebrae, a família cresceu no setor e hoje trabalha até com inseminação artificial para aumentar a rentabilidade do negócio. Olha só. Olá, eu me chamo Márcia Martins, estou gerente no Sebrae na Unidade Regional de Imperatriz e hoje nós temos uma novidade para você, que é conhecer casos exitosos na produção leiteira e estamos a caminho de uma das fazendas de maiores resultados na pecuária, com indicadores de resultado de produção leiteira na nossa região. Estamos indo na fazenda, vamos amanhã, por exemplo, nós estamos chegando na fazenda, eles nos recebem, já recebe Dona Márcia, vamos sentar, vamos conversar, tome um cafezinho como fomos recebidos nesse dia, né? Isso é que gera o diferencial no conhecimento, o diferencial no atendimento e a transformação vem junto. Meu nome é Allen Cristine, sou proprietária aqui da Fazenda Cocalim, município de Buritirana. Hoje o nosso foco de trabalho aqui é o gado de leite. A própria área da fazenda era de família e aí o meu esposo foi comprando um pedaço de foi juntando e ele sozinho iniciou aqui mesmo, né? Começou com umas vaquinhas de leite, coisa pequena mesmo, ele não morava aqui, ele morava fora. Então era aquele velho lugar que só vai final de semana, vai lá de 15 em 15 dias, então ele acompanhava à distância. E aí quando eu comecei a andar aqui, eu sou formada em administração, né? E quem é dessa área já é mais pegado no negócio. E aí a gente resolveu morar aqui, a gente resolveu mudar para cá. Aí foi quando eu vi o tamanho da área, fui conhecer o tamanho da terra, vi o potencial e falei, não, aqui está na hora da gente reverter a situação e mudar o quadro. Aí foi quando a gente começou a mudar a visão, inclusive a dele também, que ele não tinha essa visão. Ele tinha a visão de vir aqui, passar o final de semana e pegar uma produção aqui e levar embora, dar para a família e tal. Com muito êxito, né? A gente pôde perceber o engajamento dessa empreendedora dentro da fazenda foi de extrema relevância e gerou um destaque empreendedor muito importante, porque ela passou a cuidar da gestão da fazenda, os controles gerenciais dessa fazenda, né? A quantidade de leite produzido. Então a gente tem um processo de evolução aí para mais de 20% da fazenda, produtiva da fazenda ao longo de um ano só de trabalho. A importância do acompanhamento do Sebrae para a gente foi de extrema necessidade.
que a gente começou com os programas, na época foi oferecido para a gente o balde cheio. Depois de um certo tempo do balde cheio, os próprios técnicos começaram a falar para a gente, aqui já está crescendo muito, você já tem que procurar um programa maior. E aí foi quando a gente foi mudando, a gente começou com a inseminação artificial, hoje a gente está no Agro Nordeste, especialização, todo que é curso que sai, tanto de Senar e de Sebrae, a gente está fazendo. Eu sou técnico do Senar hoje, né? Aí o Senar abriu parceria com o Sebrae no programa Agro Nordeste. Tem a parte técnica que é desenvolvida pelo Senar, questão de ATF, alimentação, manejo de pastagem, essa parte técnica de campo a gente desenvolve. E a parte de negócio, administração, logística, comércio, aí já é uma parte mais do Sebrae. Aí aliou essa parte do Senar e Sebrae, juntou, deu muito certo. E hoje a gente está vendo o resultado aqui, né? Aqui a gente recebeu o curso de derivados de leite do Senar. Aqui a gente está terminando de montar a nossa cozinha para o queijo. Já produzo aqui o queijo, já vendo aqui para pessoas próximas, não dá para divulgar muito. A gente não tem intenção de montar um laticínio, sabe, o grande, mas a gente quer manter na forma artesanal. Que delícia, né, gente? Eu começo então falando com a Cláudia. Queria que você falasse para a gente, desse um panorama sobre a produção de leite aqui no Brasil. Esse setor está crescendo no país? Esse setor está crescendo sim, Daniela. O Brasil hoje ocupa o 3º lugar na produção mundial de leite, perdendo apenas para os Estados Unidos em 1º lugar e para a Índia em 2º lugar. Na verdade, o Brasil alterna com a China nesse 3º lugar. Tem anos que o Brasil fica em 3º, tem anos que a China fica em 3º. Mas já é uma excelente posição quando a gente considera nível mundial. Num universo de mais de 5,2 milhões de propriedades rurais, mais de 1 milhão é produtora de leite. E quase 99% dos municípios brasileiros produzem leite. Então, a gente vê que é uma atividade que está espalhada em todos os cantos do país. São mais de 11 milhões de vacas ordenhadas e é uma das atividades que mais emprega no Brasil. São aproximadamente 4 milhões de pessoas trabalhando ao longo da cadeia, seja na produção, na propriedade, na indústria, nas outras indústrias que apoiam a produção, na produção de ordenha, de insumos, na logística, na questão das embalagens. Então, é um setor que emprega bastante, gera renda e contribui muito para a economia do país. Só que esse setor ele tem uma característica forte. Tem muitas propriedades maiores que produzem bastante, que têm uma produção de excelência, mas o maior número de propriedades rurais que contribuem para essa produção leiteira são pequenas propriedades. E, em muitos casos, não tem uma profissionalização ainda adequada. Então, o Sebrae trabalha justamente nesse ambiente em que ele encontra oportunidades para impulsionar a produção leiteira. Seja contribuindo para a produtividade, para a qualidade do leite, para a sustentabilidade do negócio, para as questões gerenciais, como a gente viu aqui no exemplo da Ellen. Então, é um segmento, é um setor que está em franco crescimento, mas que ainda tem espaço para crescer, para ser trabalhado e para elevar o Brasil a um patamar ainda melhor do que ele já se encontra hoje. Muito bem. Márcia, como é que funcionam esses programas voltados para os produtores de leite, como o programa Balde Cheio e o Agro Nordeste? Qual é o papel deles na formação técnica aí dos produtores? Daniele, o programa, né, os programas, na verdade, o Agro Nordeste, por exemplo, ele tem como objetivo fundamental de contribuir para promover o desenvolvimento sustentável desses pequenos negócios, né, rurais, e trazendo junto a tecnologia balde cheio com o compromisso aí de, junto às fazendas, promover a transferência de tecnologia de baixo custo, né, aos empreendimentos rurais, são soluções que têm fundamental importância na produção leiteira, e aí qual o exemplo do que a Ellen está colocando, e que tem a finalidade justamente de promover uma gestão mais ágil, né, dentro da fazenda, permitindo que o empreendedor rural ele consiga ter esse olhar de gestão, ter esse olhar prático no gerenciamento da fazenda. Isso permite com que ele
faça com que seja uma ferramenta que traga uma solução ágil, uma solução viável e que seja uma solução de gestão com capacidade de gerar indicadores para tomadas de decisão dentro desse empreendimento rural. E com isso, o empreendedor ele passe a ter essa visão a mais médio, curto e longo prazo, né, dentro da sua produção leiteira. Muito bem, Cláudia, falando agora em melhoramento genético, né? Como o Sebrae atua aí para promover esse segmento que é tão promissor no Brasil e no mundo, mesmo dentro de pequenas propriedades? O Sebrae desenvolveu uma ferramenta, uma solução, Daniela, que é o Sebrae Tech, que ele contribui nessa disseminação de inovação e tecnologia dentro das propriedades e até fora também. Mas quando a gente está falando de melhoramento genético, a gente está falando dentro da propriedade, né? E a partir do Sebrae Tech, a gente tem levado a oportunidade do melhoramento genético por meio da fertilização in vitro, da inseminação artificial por tempo fixo, e no sul do país a gente já está trabalhando com uma tecnologia mais apurada, que é a seleção genética para tirar do rebanho animais, fazer uma seleção para genes recessivos para algumas doenças que prejudicam a produção de leite. Então, o melhoramento genético é uma ferramenta assim, muito poderosa para o incremento da produtividade, para o incremento da qualidade do leite, para que o rebanho fique mais uniforme. Gera a oportunidade de um outro nicho de mercado, que é a venda de animais, porque são animais que têm características físicas e produtivas melhores. Então, o melhoramento genético é uma grande ferramenta assim, do produtor para o incremento do seu negócio. E, além disso, o Sebrae também trabalha levando para esse produtor, por meio também do Sebrae Tech, outros tipos de consultoria nos outros setores dentro da propriedade que impactam no melhoramento genético. Então, por exemplo, esses animais que vão ser melhorados por meio da inseminação artificial, da fertilização in vitro, eles precisam ter uma boa nutrição, eles têm que ter essa forrageira ou a silagem, a alimentação disponível na quantidade adequada para que esse melhoramento genético se expresse. A sanidade também é um ponto de cuidado e de atenção para que tudo corra bem com esse melhoramento genético. Então, o Sebrae, além de promover o melhoramento em si, ele também cerca esse procedimento, esse objetivo do produtor com todas as outras ferramentas para a geração do sucesso. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, né, Márcia? Os produtores também estão cada vez mais preocupados aí com a produção sustentável, né? Como aliar o bem-estar animal com a produtividade na fazenda? Fala pra gente. E aí a gente escuta todas essas informações e aí trazendo mais uma vez aí o Sebrae Tech como essa fonte de tecnologia e de solução que contribui para o desenvolvimento dos pequenos produtores, né? O Sebrae, por meio, inclusive, né, dessa solução, contribui dessa forma, fazendo com que o nosso empresário ele consiga intensificar melhor no seu manejo. E aí a gente fala da questão da sustentabilidade, trazendo a referência de uma sustentabilidade ambiental, aonde a gestão, ela mais uma vez seja essa referência de indicador de crescimento, uma gestão ambiental eficiente, ela contribui para que o empreendedor ele possa ter o olhar mais organizado da sua fazenda, para que o produtor possa obter uma geração em ganho produtivo, né? A gestão ambiental, de maneira sustentável, ela produz ferramentas importantíssimas na produção, para que o empreendedor, por meio da utilização dessas tecnologias de baixo custo, tecnologias viáveis com a utilização do meio, permitam com que haja uma rentabilidade muito maior na fazenda e que esse resultado, de maneira até muito mais técnica, possa promover nessa gestão ambiental um conforto, né, animal. E aí você coloca a questão de como aliar todas essas informações. Aliado
a um conforto animal, aliado a um trabalho onde a nossa produção ela esteja voltada para um trato do manejo, para a condição confortável do animal, para que ele possa ter horários estabelecidos no processo de produção, para que ele possa, esse animal, né, para que ele possa ter um retorno na produtividade e permita, então, com que esse processo de produção gere um volume maior de leite, né? Porque aí a gente está falando da condição de mercado, você aliar o ambiente, você aliar o social, você aliar o econômico a tudo isso é de fundamental importância, porque aí é onde a gente consegue, enquanto Sebrae, promover soluções, né? Trazer soluções e permitir com que esse empreendedor ele consiga enxergar que aplicando de maneira adequada, aplicando de maneira correta, por meio, né, das soluções que são oferecidas, ele consiga ter rentabilidade na sua fazenda. Então, se ele tem uma gestão ambiental mais eficiente, se ele consegue ter, né, o olhar para uma gestão interna na fazenda, se ele consegue ter o olhar para a sustentabilidade de maneira adequada, utilizando o meio conforme os padrões e adequação, né, das normas adequadas para a produção de leite, ele consegue enxergar, aplicado às tecnologias de boas práticas, aplicado às tecnologias no campo, ele consegue ter uma rentabilidade maior, ele consegue ter um bem-estar maior, esse animal vai produzir um volume maior de leite, a produção vai aumentar, né, e o mercado vai ser abastecido de maneira coesa com aquilo que de fato está sendo demandado, não só da porteira para dentro, né, porque aí você está trabalhando volume de produção, você trabalha a qualidade dessa produção e você trabalha a frequência nessa produção, tudo condicionado à utilização do meio, né, a utilização ambiental de maneira correta, adequada, como fator positivo e agregando valor à produção, oferecendo seus produtos adequadamente para o mercado. Então, ganha a sociedade, ganha o ambiente, ganha o empreendedor com o retorno econômico que é gerado a partir do momento que há a aplicação dessas ferramentas que vão ajudar ele a ter uma gestão mais eficiente na fazenda. Sustentabilidade, todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. Bom, Márcia, a gente viu aí que não só leite, né, como queijos e doces são comercializados por essas famílias, né? Como atuam as consultorias do Sebrae para os criadores de leite que também pensam aí em expandir os negócios? As consultorias do Sebrae são oferecidas na sua amplitude, muitas delas voltadas para consultorias tecnológicas, né? E aí oficinas tecnológicas, eu estou falando muito na questão da utilização técnica para que nosso empreendedor receba soluções viáveis de aplicação na gestão, na produção, na tecnologia e na condição de mercado, né? Então, a oferta de consultorias tecnológicas, elas são geradas, inclusive, de maneira espontânea, por meio daquilo que é trabalhado na fazenda, os controles que são acompanhados dentro das fazendas, nos permite enxergar a necessidade que uma determinada fazenda ou empreendimento tem, e aí é exemplo da fazenda Cocaline, que é o caso aqui trabalhado, nos permite enxergar um controle gerencial daquela fazenda, onde a gente consiga pontuar com o empresário aonde são os pontos de melhorias que precisam ser adotados e as consultorias, a intervenção de consultorias tecnológicas, a exemplo do Sebrae Tech, consiga contribuir, então, para que ele possa aplicar, né, e, por meio delas, obter o retorno esperado, né? Então, consultorias, capacitações, palestras, seminários, oficinas, todas voltadas para a real necessidade desse empreendedor, que é acompanhado justamente por meio das soluções que são oferecidas pelo Sebrae. De maneira geral, aquele empreendedor que procura o Sebrae com a intenção de montar um empreendimento, né, ele rural, de montar uma empresa ou de aperfeiçoar aquela que ele já está trabalhando,
soluções são adequadas de acordo com o grau de necessidade, né, com o grau de maturidade do empreendimento rural, e a gente então começa a mostrar as nossas soluções e aquilo que de fato for viável para o empreendedor, com soluções como o Sebrae-Tec, consultorias tecnológicas que vão realmente contribuir para que haja um manejo adequado, boas práticas de melhoramento genético, inclusive, adequado, né, um trabalho realmente de controle gerencial da fazenda, que vai levar esse empreendedor a fazer um investimento adequado, que seja ele voltado para ampliar o seu rebanho, né? Que seja ele voltado para aplicar na fazenda um investimento para que tenha um processo de mudança na empresa, seja a produção, aí como a Allen mostrou, né? Ela está trabalhando bem essa questão da tecnologia por meio da produção também do queijo artesanal, né? Então, é um trabalho que está sendo feito, inclusive, para orientação, para plano de negócio, estruturando aí com a base das pequenas queijeiras artesanais, que é o propósito da empreendedora, né? E uma empreendedora tomando a frente dos negócios. Isso tem permitido também, não só por meio das soluções levadas até o empreendimento, mas, consequentemente, por meio do conhecimento que a própria empresária adquire e que traz a referência de aplicação dentro do negócio. Isso são fatores condicionantes que permitem com que as soluções do Sebrae, que são ofertadas, que são levadas a esse empreendimento, possam ser aplicadas e ele, por sua vez, possa obter o retorno daquilo que está sendo. E o resultado tem sido muito positivo, de maneira muito satisfatória, aplicadas, então, a um conhecimento que tem sido muito aplicado via o Sebrae. Muito bem, a gente vai ver agora que unir conectividade com rentabilidade é uma das missões do Sebrae com os produtores maranhenses. Além de aprenderem novas técnicas de manejo e alimentação dos animais, grande parte da logística e das vendas dos produtos feitos na fazenda é feita com a ajuda da internet. Acompanhe. É muito importante esse trabalho que começa desde a produção, né, trabalhando nos sistemas produtivos. E aí vem o beneficiamento, né, agregando valor a essa produção. E aí o produtor rural hoje já é uma realidade, né, internet no meio rural. E o produtor se aproveitando disso, né, por meio das mídias sociais, atingindo mercados que muitas vezes ele nem conhecia, vendendo o seu produto com essa conexão. Então é muito importante a gente popularizar essa questão do uso da internet no meio rural, para que mais benefícios venham a trazer, principalmente nessa conexão com o mercado diferenciado que os produtores estão tendo. A transformação ela é conjunta e ela não é só num aspecto, ela é no aspecto profissional técnico e no aspecto de crescimento familiar, pessoal. E é uma relação que eu acho importante, porque não adianta eu estar trabalhando daqui e eles lá dentro do escritório, né? Eu acho que tem que estar todo mundo aqui no mesmo meio. E a gente tem essa facilidade de contato com eles e tem essa abertura dos dois lados, eles com a gente e a gente com eles. Muito importante. Bom, Cláudia, como a internet vem ajudando os produtores na venda de leite e derivados, hein? Eles usam aí as redes sociais, aplicativos para vender os produtos? Daniela, nós havíamos feito uma pesquisa o ano passado e em parceria com a Embrapa, identificamos que o digital já está no campo, que o produtor usa a internet, usa o celular, usa o computador, apesar de que a gente sabe que ainda existem problemas de conectividade em algumas áreas do país, mas se expandiu muito e a pandemia foi uma mola propulsora também do uso da internet para comercialização, né? Muitos produtores tiveram que partir aí para as vendas pela internet, pelo estabelecimento dos e-commerces, e isso ajudou com que essas atividades fossem mantidas, né, no período em que vários estabelecimentos, que eram canais de comercialização para esses produtores, estavam fechados, ou que, de repente, houve uma redução na absorção, né, desses produtos. Então, a internet, ela tem sido, né, ela permaneceu como um importante canal de comercialização. E o Sebrae também se adequou a isso, desenvolvendo uma solução que a gente chama de Up Digital, no qual a gente promove a capacitação dos empreendedores, dos empresários,
para saberem lidar com a internet, com as redes sociais, divulgando os inúmeros canais nos quais ele pode utilizar para comercialização, como se posicionar nesses canais, a melhor forma, a amplitude de opções e de oportunidades que esses canais proporcionam. Então, o Sebrae está caminhando junto também nessa questão do digital para o produtor rural, o digital no campo também. Muito bem, e o nosso programa Prospera Agro de hoje fica por aqui, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no programa. Cláudia, antes de você se despedir, eu queria que você deixasse um recadinho do coração para os produtores que estão assistindo a gente e têm interesse aí em expandir os negócios. Nós estamos aqui juntos para poder impulsionar os pequenos negócios, sejam rurais, sejam urbanos. O Sebrae está de portas abertas, cheio de soluções, capacitações, informações, distribuídos em todo o Brasil, nos escritórios regionais, aguardando e ansioso pela oportunidade de contribuir mais e mais com o crescimento dos pequenos negócios. Muito bem, Márcia, agradeço também demais a sua presença aqui com a gente. Agora é a sua vez de deixar o recadinho para as pessoas que querem aí empreender. Muito bem, obrigada, Daniela. E continuando aí a mensagem com a Cláudia, o Sebrae se coloca sempre na linha de frente aí do apoio aos pequenos negócios, com soluções que vão certamente contribuir para o empreendedorismo do nosso Brasil, trazendo aí os eixos de crescimento econômico na gestão, na produção, na tecnologia e no mercado, com o olhar sempre de crescimento. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso Sebrae. Estamos de portas abertas para recebê-los. Obrigada. Muito bem, eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do AgroMais no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana com mais um Prospera Agro. Tchau!